Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios e sou um convidado especial da Cury hoje para conduzir um evento diferente com vocês. Nós vamos fazer uma assembleia de entrega do empreendimento de vocês em ambiente virtual e vamos fazer a assembleia através de vídeo. Infelizmente, o mundo vive aí a pandemia do coronavírus, em especial nosso país agora, no pico aí de contaminação, todo mundo em quarentena, todo mundo em casa se cuidando, e aí a Cury se viu num dilema. Vamos segurar a entrega do empreendimento até que tudo passe, ou vamos tentar adiantar a vida das pessoas, facilitar um pouquinho a vida das pessoas e entregar o empreendimento através de uma assembleia virtual. E aí a opção, com bastante boa fé, a opção mais adequada foi montar uma assembleia de entrega do condomínio, mas não uma assembleia presencial como a gente costuma fazer, e sim uma assembleia virtual, uma assembleia por vídeo. Toda vez que a Cury termina de construir um empreendimento e que sai a documentação, o habite da prefeitura, quando está tudo em ordem, a Cury marca uma assembleia presencial. E é um ambiente muito legal, sabe? É um dia de festa, porque vem todo mundo, a gente tem um auditório lotado, e aí todo mundo toma um café antes, come alguma coisinha, tem lá um lanche gostoso, os vizinhos já começam a se relacionar, e aí a gente vai para a reunião. É uma reunião muito gostosa, que sempre eu que conduzo, dura mais ou menos 1h10, é uma reunião gostosa, as pessoas levantam a mão, fazem perguntas, no final todo mundo aplaude, e todo mundo sai de lá entendendo exatamente como vai funcionar a gestão do condomínio. Só que agora com a pandemia a gente está proibido de fazer um evento desse porte com aglomeração de pessoas, e aí a possibilidade jurídica que existe é de fazer essa assembleia em ambiente virtual. É uma novidade, a Cury se cercou de todos os cuidados, buscou a melhor tecnologia para fazer algo muito integrado com vocês, algo muito legal. E eu aqui vou ser uma espécie de mestre de cerimônias, vou ser o condutor dessa reunião virtual. E prometo que eu vou me esforçar muito para que vocês entendam exatamente como vai funcionar a vida no condomínio de vocês, como vai ser a dinâmica da entrega, da instalação do condomínio de vocês. E peço paciência, que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo do início ao fim, porque é muito importante que vocês entendam tudo que eu vou falar aqui. Eu talvez vou cansar um pouco vocês, vou falar 1h aqui direto, mas é muito importante. Assistam com muita atenção e tenham paciência comigo. Bom, gente, toda vez que a gente vai fazer uma assembleia, a gente tem lá as pessoas sentadas e as pessoas podem participar. Podem levantar a mão, fazer pergunta. Aqui não dá para fazer isso, mas a gente vai disponibilizar para vocês esse vídeo que eu vou fazer. E aí vocês vão assistir com calma, e aí vocês vão poder mandar suas perguntas, a gente vai receber as dúvidas de vocês, esclarecer essas dúvidas para todo mundo, para que vocês, quando forem votar eletronicamente, vocês votem com tranquilidade, já com as dúvidas esclarecidas. Então prestem bastante atenção, tenham paciência comigo e vamos junto fazer uma bela assembleia, tá bom, gente? Eu sou um advogado especialista em condomínios, trabalho há 30 anos nessa área, uma área difícil, uma área dura. Além disso, depois vocês pesquisem aí na internet, colocam meu nome, é complicado, Márcio Raskorski, que está aí embaixo para que vocês vejam. Deem uma pesquisada, vocês vão ver que eu trabalho também na TV Globo, na Rádio CBN, no jornal Folha de São Paulo, sempre falando sobre vida em condomínio. Então vamos juntos fazer uma bela assembleia. Bom, gente, a gente tem uma pauta, da nossa reunião, uma pauta simples, que são 4 itens: instalação de condomínio, eleição da diretoria do condomínio, apresentação da administradora e apresentação da previsão orçamentária, ou seja, quanto vai custar o condomínio. Então nós vamos partir agora para o item 1 da nossa assembleia, que é a instalação do condomínio. E aí, gente, eu quero explicar para vocês no detalhe como é que funciona isso. Toda vez que um prédio fica pronto e a prefeitura emite um documento chamado habite-se, ou seja, que o condomínio já pode ser habitado, que já tem questões de segurança, já tem ligação de água, de luz, que já tem o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a prefeitura fala: esse prédio pode ser habitado. E para a Cury entregar as chaves para os clientes, tem que ter uma assembleia chamada Assembleia Geral de Instalação, que é o que a gente faz presencialmente, e agora, por conta da pandemia, a gente está aqui fazendo por vídeo. Essa assembleia de instalação significa dar vida,
dá funcionamento, dá o pontapé inicial à vida do condomínio. E a instalação do condomínio significa que isso aqui deixa de ser uma obra e passa a ser um condomínio propriamente dito, já com funcionamento, com operação, com síndico, com subsíndico, com conselheiros. Mas antes de falar exatamente da instalação, eu quero falar alguns números para vocês. Porque cuidar de um condomínio desse tamanho, fazer ele nascer e fazer ele funcionar, não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito complexa. E eu vou falar um pouquinho dos números aqui. O condomínio de vocês, gente, que é o completo Jacarepaguá 1, ele é composto de 420 apartamentos. Então a gente tem uma classificação aqui no Brasil que fala que condomínios até 80 apartamentos são de pequeno porte. Condomínios até 250 apartamentos são de médio porte. E acima disso, condomínios de grande porte. Então vocês com 420 apartamentos estão classificados naquele padrão de condomínio de grande porte. Ou seja, o que torna a nossa missão aqui muito mais complexa, muito mais delicada. Vamos falar de números? 420 apartamentos. Vamos imaginar 3 moradores por apartamento? Um casal com um filho, na média? Só aí, 3 pessoas vezes 420 apartamentos, a gente já está falando de quase 1.300 pessoas morando no condomínio quando ele estiver todo ocupado. Vamos imaginar que no final de semana, cada um de vocês convida um parente ou convida um amigo, um convidado só por apartamento, nós já estamos falando de praticamente 1.700, 1.800 pessoas frequentando o condomínio. Se além disso, cada um de vocês tiver às vezes alguém para ajudar na limpeza, talvez uma diarista que vem às vezes fazer um serviço, nós estamos falando quase de 2.000 pessoas frequentando o condomínio habitualmente. Ou seja, é uma pequena cidade, né? São números de uma pequena cidade. Agora, se a gente imaginar, ainda falando de números, que dos 420 apartamentos que vão receber chaves logo em breve, né, a Cury vai entregar para todos vocês as chaves, já tem bastante gente que fez vistoria e já agendou chaves, outras pessoas que ainda vão ser comunicadas para fazer sua vistoria e receber chaves, todas agora no mês de maio, todo mundo com chave na mão. Imaginem que desses 420 apartamentos, vamos chutar baixo, vamos tirar 120 e pegar 300. Vamos imaginar que dos 420, 300 apartamentos já comecem suas reformas, suas obras. O que a gente faz num apartamento que não recebe chave? Piso, gesso, armário, essas coisas, marcenaria. Vamos imaginar que 300 apartamentos vezes 4 pessoas trabalhando em cada apartamento, é o número médio, tá? Quando a gente faz uma pequena reforminha, a gente tem ali umas 4 pessoas trabalhando na obra. Então vamos imaginar, 300 apartamentos vezes 4 pessoas trabalhando, são 1.200 prestadores de serviço frequentando o condomínio. Imaginem só a dificuldade que é cadastrar todo mundo, controlar a entrada e saída de prestadores de serviço, entrada de material, saída de entulho. Se não tiver uma organização, faz uma fila enorme na porta, faz sujeira, pode quebrar as coisas se não levar direito no caminho da entrada até o apartamento. Como é que funciona o dia que você tem obra e tem mudança agendada também? É uma operação de guerra, gente, os números são enormes. E agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, os cuidados precisam ser redobrados. Porque além de toda a parte operacional, tem a parte de saúde também. Tem que evitar aglomeração, tem que evitar reunião de pessoas, tem que se cuidar todo mundo, lavar a mão, todo mundo com higiene, com máscara. Então fica ainda mais difícil o trabalho. Ainda falando de números, um condomínio novo como o de vocês e de grande porte, tem no primeiro ano de vida, ao longo do primeiro ano, o síndico, os subsíndicos, os conselheiros junto com a administradora, tem no primeiro ano de vida 143 obrigações legais que precisam ser cumpridas, principalmente pelo síndico. Não é uma tarefa fácil. Dessas 143 obrigações legais de um condomínio novo, praticamente metade dessas obrigações são questões burocráticas, que a administradora vai ficar responsável. Isso envolve a parte contábil, a parte financeira, toda a parte de departamento pessoal, de RH, questões tributárias, trabalhistas, previdenciárias, preenchimento de guias, fazer cadastro nos órgãos públicos, tudo isso são tarefas da administradora. Mas outra metade das obrigações são questões operacionais,
questões da vida rotineira do condomínio, que o síndico eleito precisa fazer funcionar. Então, por exemplo, agora, dentre essas 140 obrigações, 143 obrigações, o síndico eleito, junto com o grupo que vai ser eleito, precisa fazer funcionar uma boa equipe de portaria, de limpeza, de zeladoria, precisa pensar em todos os contratos que vão ser assinados para manutenção preventiva do condomínio de vocês, então manutenção de bombas, portões, interfones, paisagismo, estação de esgoto, toda a parte relacionada à saúde de vocês lá dentro do condomínio. Isso envolve limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, medição ômica de para-raio. Tem que cuidar das questões de brigada de incêndio, planos de fuga, rotas de fuga, pensar na segurança, na saúde de vocês. Todos os certificados, todas aquelas siglas complicadas que uma indústria precisa fazer, que uma empresa precisa fazer, um condomínio também precisa fazer. Isso envolve PPRA, PCMSO, NR7, NR9, uma série de obrigações legais que uma empresa tem, o condomínio também tem. Além disso, gente, tem toda a parte de relacionamento entre vocês. Imaginem aqui junto comigo, você pegar 420 famílias com hábitos diferentes, educação diferente, expectativas diferentes, cultura diferente, juntar todo mundo no mesmo espaço, praticamente ao mesmo tempo, e fazer tudo funcionar com harmonia, como num passe de mágica. É muito difícil. Então tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que ter questões muito bem organizadas no dia a dia do condomínio. Então o primeiro síndico agora, junto com o grupo eleito, vai cuidar do regulamento interno, vai cuidar das normas, né, e dos regulamentos para mudança, para reforma, para uso das áreas comuns, como é que funciona a questão de barulho, de cachorro, de garagem, como é que funciona a questão de acesso de veículo, acesso de pessoas, como vai ser a penalização, a multa, a advertência para quem descumpre as normas, como que vai ser a utilização de salão, qual vai ser o horário, o que pode e o que não pode. Então esse começo é muito difícil e muito importante. Gente, eu faço isso há 30 anos na minha vida e eu posso garantir para vocês que um condomínio tem no primeiro ano de vida o período mais desafiador, o período mais difícil. Mas se ele for bem conduzido, a tendência é que passado esse primeiro ano, vocês consigam morar num lugar limpo, organizado, com dinheiro no caixa e o mais importante, felizes e com o patrimônio valorizado. Mas por contrário, se o primeiro ano não vai bem, se é um desastre o primeiro ano, como costuma acontecer muito, a tendência é que vocês morem num lugar mal organizado, sujo, inseguro, sem dinheiro no caixa, mas o pior de tudo, fiquem tristes, fiquem frustrados lá dentro e com o patrimônio desvalorizado. Então a gente pensou aqui num modelo de gestão, vocês vão conhecer mais para frente, um modelo muito legal e a tendência é fazer uma boa gestão nesse início do condomínio de vocês. Mas ainda falando do item 1 aqui, que é a instalação de condomínio. Quem tiver curiosidade de saber qual a lei que regulamenta a instalação de condomínio, dá uma pesquisada, é uma lei muito antiga, o número da lei é 4.591/64, é uma lei de 64 e que fala como devem funcionar os condomínios novos. E essa lei foi parcialmente alterada em 2002 pelo Código Civil. Então você vai ler a lei de 64 e o Código Civil, que tem um capítulo específico, especial, só para falar sobre condomínios. Então se você ler a lei de 64, mais o capítulo do Código Civil sobre condomínios, você está bem informado sobre o que é instalação, o que é esse momento. Na prática, gente, a instalação de condomínio, ela se dá em 5 etapas, bem rápidas, bem simples, mas que eu vou explicar para vocês aqui. Para o condomínio nascer e começar a funcionar, essas 5 etapas são muito importantes. Etapa número 1 é isso aqui que a gente está fazendo hoje, que é uma assembleia. Melhor que fosse uma assembleia presencial, como a gente sempre faz, a gente pode se abraçar, pode olhar no olho, vocês podem levantar a mão, fazer pergunta, claro que é bem melhor. Mas agora na pandemia a gente tem que fazer aqui em ambiente virtual, então essa é a primeira etapa da instalação do condomínio, estamos fazendo hoje aqui. Segunda etapa, segunda fase da implantação do condomínio, ata. Tudo que a gente fala aqui numa assembleia de instalação, a gente faz um documento chamado ata,
resumindo tudo que foi dito, e esse é o primeiro documento oficial do condomínio de vocês. Essa ata é feita pela administradora do condomínio, assinada por mim e tem todo o valor jurídico como o primeiro documento oficial do condomínio. Passo número 3. Essa ata pronta, ela vai para o cartório, porque quando ela é registrada em cartório, ela passa a ter uma coisa importante que é fé pública. Ela vale perante terceiros, vale nos órgãos públicos. Então, a terceira etapa é o registro da ata. Quarta etapa, quando essa ata é registrada no cartório, ela vai para a Receita Federal e aí automaticamente na Receita Federal o condomínio ganha uma inscrição no CNPJ. Igual a gente, pessoa física, precisa ter CPF para movimentar dinheiro, o condomínio tem que ter um CNPJ também para assinar contratos e movimentar dinheiro. Então essa é a quarta etapa. E é importante que o CPF do síndico fique atrelado ao CNPJ do condomínio. Ou seja, qualquer coisa que o condomínio faz de errado interfere no CPF do síndico e qualquer coisa que o síndico faz errado interfere no CNPJ do condomínio. Então, o síndico tem um cargo muito importante porque ele é o responsável legal e tributário pelo condomínio. E o quinto e último passo, ata registrada, CNPJ na Receita Federal, o quinto e último passo, com isso na mão, o síndico e a administradora já podem assinar os contratos, já pode abrir conta bancária e o condomínio passa a ter uma vida autônoma em relação à construtora. Isso é o que a gente chama de instalação do condomínio. É evidente, pessoal, a Cury é uma empresa que se preocupa muito com o relacionamento com os clientes. Então, entregou o condomínio não significa que a relação de vocês com a Cury acabou. Significa que começa uma nova fase de relacionamento, em que o condomínio passa a ter vida, mas nos apartamentos de vocês, quando surgir algum problema, alguma questão construtiva, vocês vão abrir chamado na central de relacionamento, na assistência técnica, e nas áreas comuns do condomínio, é o síndico, junto com a administradora, que vai abrir um chamado também com a Cury, caso tenha algum problema nas áreas comuns. Então, encerra uma fase com a Cury e começa outra, uma fase de grande relacionamento, e um relacionamento cordial. Ao longo dos próximos 5 anos, o condomínio vai se relacionar com a Cury, porque tem alguns itens que a garantia vai até 5 anos. Então, essa fase de instalação é importante para dar vida para o condomínio, é o pontapé inicial, mas não esgota a relação de vocês com a Cury, ao contrário, porque a Cury preza muito pelo relacionamento com os clientes, ainda mais num condomínio novo. Então isso é a instalação de condomínio, é importantíssimo, espero que vocês tenham entendido bem. Então, em relação ao item 1, a gente declara instalado o condomínio para todos os fins de direito. Tá bom, gente? Então, encerramos o item 1, agora nós vamos para o item 2 da nossa pauta, que é a eleição das pessoas que vão cuidar da gestão do condomínio nesses primeiros 2 anos. Bom, gente, agora nós vamos para a parte que eu acho mais importante da Assembleia, que é a parte relacionada às eleições. E aqui, por ser uma assembleia virtual, né, que eu estou fazendo aqui por vídeo, ela vai ser um pouquinho diferente. Numa assembleia presencial, as pessoas levantam a mão, se apresentam, aí tem gente que bate palma, tem gente que vaia, e é super democrático, e a gente colhe os votos ali na hora, e os mais votados são eleitos para os cargos disponíveis. Aqui, nós vamos tentar fazer o mais próximo possível disso. Então vocês vão entender toda a dinâmica, né? Vocês vão ter um prazo para assistir esse vídeo que eu estou fazendo. Depois, quem tiver interesse em participar do grupo gestor do condomínio vai poder se cadastrar e se apresentar, falar um pouquinho o que faz, qual a profissão. E depois todos os vizinhos vão ter oportunidade de, conhecendo esses candidatos, votar com tranquilidade para ver quem vai ser o conselheiro, quem vai ser o subsíndico, quem vai ser o síndico, quase como numa assembleia presencial. Então a gente está fazendo isso aqui, repito, com muita boa fé, mas com bastante tecnologia, para que vocês tenham um ambiente democrático e participativo. Agora, como é que funciona o modelo de gestão de um condomínio? Gente, cuidar de um condomínio com 20, 30, 50 apartamentos é uma atividade relativamente tranquila. Agora, pegar um condomínio com 420 apartamentos, no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, todo mundo recebendo chaves ao mesmo tempo, querendo fazer obra e querendo se mudar, é um caos, é um momento delicado, é um momento difícil. Então a Cury prefere
A Cury recomenda que a gente faça um modelo de gestão que seja altamente profissional, um modelo de gestão que seja colegiado, que seja participativo. Mas também a Cury não pode impor um modelo para vocês. A Cury tem no seu DNA, na sua natureza, por ser uma empresa democrática. Então o modelo de gestão, vocês é que vão decidir. A gente vai falar aqui sobre 2 modelos possíveis. Modelo número 1 é um modelo profissional, que a gente chama de gestão colegiada, em que nós vamos ter 3 moradores compondo o conselho do condomínio, um morador compondo o cargo de subsíndico e a liderança dos trabalhos feita por um síndico profissional, coordenado por mim, alguém da minha equipe, da minha empresa, que vai coordenar a implantação do condomínio. Esse é um modelo com síndico profissional. E um segundo modelo, caso vocês queiram, não é o que a gente recomenda, mas caso vocês queiram, tudo bem, um modelo tradicional de gestão de condomínio, sem o síndico profissional, tudo feito por vocês. Nesse modelo, além dos 3 conselheiros moradores e do subsíndico morador, o síndico também vai ser um morador. O que a gente acha desse modelo? Que é muito complicado pegar uma pessoa leiga, uma pessoa que não é da área, que geralmente não tem tempo, não tem experiência, e pegar um condomínio desse tamanho, com 420 apartamentos, e entregar na mão de amadores. A gente já teve experiências horrendas, sabe? Do cara ter boa vontade, o cara tem energia, mas ele não sabe o que fazer. Ele literalmente cai de paraquedas e no dia seguinte fala, meu Deus, por onde eu começo? E aí tudo fica mais difícil. Já com o modelo de síndico profissional, que a Cury prefere, mas não impõe, vocês é que vão escolher, no modelo de síndico profissional, tudo é mais coordenado, todas as tarefas já estão programadas, existe uma estratégia de implantação de condomínio. Bom, como que é composto, gente, o grupo gestor de um condomínio? É importante que vocês saibam e quais as funções de cada um, né? Vamos comparar com uma prefeitura, vamos comparar com uma cidade. Igualzinho uma cidade que tem um prefeito, um condomínio, que é uma pequena cidade, também tem o seu prefeito. Mas o prefeito é chamado de síndico. Então o síndico é o prefeito dentro do condomínio. Ele quem assina documentos, ele quem tem responsabilidades legais. Só para vocês terem uma ideia, o síndico tem 6 níveis de responsabilidade. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária, previdenciária e ambiental. Os 6 níveis legais quem responde é o síndico. E dentro de uma cidade em que o prefeito é responsável por tudo, num condomínio o síndico é o responsável por tudo. Dentro de uma cidade a gente tem um vice-prefeito, que é alguém que está lá para ajudar o prefeito, dar palpite, dar ideias, mas principalmente se o prefeito renunciar, se o prefeito sofrer impeachment, quem assume é o vice até que se escolha um novo. É assim que funciona numa cidade. Num condomínio a gente tem o subsíndico, que é exatamente um vice. Alguém que vai dar palpite, vai dar ideias, vai participar das decisões, mas vai assumir o cargo se o síndico sair. Então é muito importante ter um vice. E os 3 conselheiros, numa cidade, a gente tem uma coisa chamada Tribunal de Contas do município, que são aqueles auditores que ficam verificando se está tudo em ordem, se o dinheiro foi bem gasto, se a previsão orçamentária foi cumprida. Num condomínio a gente chama esse grupo de conselho fiscal, que são esses 3 conselheiros que vão ser eleitos. E essas 3 pessoas têm o papel de cooperar com o síndico, ajudar o síndico, compor a direção do condomínio, mas acima de tudo, auditar e fiscalizar o trabalho do síndico e da administradora para ver se está tudo em ordem. Então é assim que é composta a diretoria do condomínio. Essa diretoria que vai ser eleita tem um mandato de 2 anos, então começa agora, termina daqui 2 anos. Se alguém desistir no meio do caminho, estou muito cansado, está me tomando muito tempo, basta fazer uma carta de renúncia, que numa próxima assembleia a gente recompõe o quadro. Se eventualmente vocês não gostarem de alguém, vocês podem fazer uma destituição, que é um impeachment. Tem que fazer um abaixo-assinado com 1/4 de proprietários, marcar uma assembleia e aí votar se aquela pessoa deve sair ou deve continuar. Isso é o que manda a lei, o mandato é de 2 anos. Importante, gente, o modelo de gestão, sobretudo com o síndico profissional, vai ser um modelo chamado colegiado. Como é que funciona isso?
toda a parte operacional, toda a parte do dia a dia, da rotina, é o síndico que vai coordenar as atividades em conjunto com o subsíndico e com os conselheiros. Mas toda vez que tiver que tomar uma decisão financeira, vai gastar um dinheiro extra, vai arrecadar um dinheiro extra, vai mudar um fornecedor, essa gestão colegiada vai funcionar. De forma que o síndico, como num prédio de gestão tradicional, aqui não, aqui vai ser diferente de um prédio normal. Nesse modelo de gestão colegiada, se tiver que tomar uma decisão financeira ou de troca de fornecedor, é o grupo que vai se reunir, votar, e aí o síndico vai tomar a decisão. Ou seja, o síndico não tem autonomia para sozinho comprar nenhum parafuso. Ele precisa sempre do ok do grupo, do aval do grupo. Isso é o trabalho que a gente chama de colegiado e que tende a trazer mais transparência, mais idoneidade e que vocês, todos os moradores, consigam acompanhar em tempo real tudo o que acontece dentro do condomínio. Neste modelo de gestão, a gente imagina que a possibilidade de fraude é muito menor. A gente vê por aí histórias, né, de condomínios com o caixa arrebentado, que o síndico contrata parente, que o síndico sai fazendo um monte de bobagem. Nesse modelo de gestão colegiada, isso não é possível de acontecer, porque é um grupo cuidando do condomínio. Pré-requisitos para quem quiser compor o grupo de trabalho. São 3 questões importantes, 3 requisitos importantes. Primeiro, pessoas que gostem de trabalhar em grupo. Se você é muito mandão, se você gosta de resolver sozinho, não venha participar do grupo. Porque aqui vai ser um trabalho colegiado, vai ser um trabalho de fato participativo e vai prevalecer a opinião da maioria. Segundo pré-requisito, pessoas que tenham tempo. Porque nesse começo a gestão de condomínio requer muito tempo das pessoas. Para fazer reuniões online, para responder e-mails, responder WhatsApp. Quando acabar a quarentena, para fazer reuniões presenciais, umas 2 por mês pelo menos. Então precisa ter tempo. Não adianta se candidatar a ser eleito e depois falar, não posso participar, eu trabalho muito, tenho filho, tenho isso, tenho aquilo. Então não se candidate, tem que ter um pouquinho de tempo para participar. E terceiro pré-requisito, que não é obrigatório, mas é recomendável, pessoas que entendam um pouquinho de condomínio. Talvez alguém aqui que já trabalhou numa administradora, alguém que já fez um estágio em alguma área de gestão, talvez alguém que já morou num condomínio grande e compôs o conselho daquele condomínio. Enfim, alguém que vai trazer experiência real mesmo para o grupo. Mas não é obrigatório, é só recomendável. Se você não tem experiência nenhuma, mas tem boa vontade e tem tempo para ajudar, já basta, já está bom demais. Como que vai ser composto o grupo? 3 conselheiros, os 3 mais votados. Se a gente tiver 5 candidatos para 3 vagas, os 3 mais votados por vocês vão compor o conselho. Um subsíndico e um síndico. Na hora de votar o síndico, gente, vocês vão ter 2 opções muito claras. Opção número 1, gestão profissional, com um síndico profissional da minha equipe cuidando de toda a operação nesse primeiro mandato. Ou se a gente tiver algum candidato morador, a opção de ter uma gestão amadora com um síndico morador. Vocês é que vão votar nos candidatos e vão escolher. Diferença de um para outro. Com o síndico profissional, a gente tem uma gestão, no nosso entendimento, mais técnica, mais ágil e mais impessoal. Por que mais técnica? Porque é alguém que conhece da lei, conhece todas as normas, já tem experiência prática e a tendência a ser uma implantação mais técnica. Por que mais ágil? Porque a gente já tem uma estratégia pronta, isso vai trazer agilidade e vai trazer mais dinâmica para a operação. E por que impessoal? Porque um síndico profissional, que é uma empresa, é uma equipe, ele não tem amizade com ninguém, ele não é da turma do churrasco, não é da turma do futebol, não é nada. Ele vem, faz o trabalho dele e vai embora, e aí, claro, a possibilidade de ter decisões mais pessoais, ela fica muito reduzida. Então, agilidade, técnica e impessoalidade. Com o síndico morador, claro que ele vai ter toda a boa vontade do mundo, boa fé, um vizinho de vocês, mas a tendência é que seja uma gestão um pouquinho menos técnica e um pouquinho menos ágil. Fiquem à vontade, vocês vão ter toda a relação de candidatos. A nossa candidatura como síndico profissional e uma eventual candidatura de um vizinho de vocês, vocês é que vão escolher. Importante, diferença de custo. Porque alguém pode perguntar aqui, eu prefiro o síndico profissional, mas se ficar uma fortuna, não vai caber no nosso bolso. Então é importante que vocês saibam.
Com o síndico profissional, com toda a estrutura de um síndico profissional, que inclui inclusive departamento jurídico, inclui uma série de coisas, o custo do condomínio de vocês vai subir por volta de R$ 11 por apartamento. Depende do tamanho do apartamento, vocês vão entender já já, mas em média, R$ 11. O que significa isso? Se você ia pagar 150 de condomínio, com a gestão profissional, você vai pagar 160. Vai aumentar 10, 11 reais. Vale cada centavo, né, gente? Na nossa opinião, eu sou suspeito para falar, mas vale cada centavo. É a diferença de ter uma gestão amadora ou uma gestão profissional. Então, fiquem à vontade, votem no modelo que vocês quiserem, que vocês acharem mais interessante, se candidatem e vamos juntos fazer uma bela gestão no condomínio de vocês e boa votação e boa sorte. Depois nós vamos informar qual foi o resultado da votação que vocês fizeram. Tá certo, gente? Mandato de 2 anos, subsíndico e conselheiros não têm nenhum tipo de remuneração, são cargos voluntários, vão pagar condomínio normalmente como qualquer outro morador. Lembrando, só para finalizar esse item, subsíndico e conselheiros não são empregados de vocês, eles são vizinhos de vocês, não são empregados do condomínio, eles também querem descansar quando chegam em casa, eles também querem ter o sossego com a família, então se tiver alguma coisa para reclamar, se for dar uma crítica, uma ideia, uma sugestão, faça pelos canais normais da administradora, eventualmente do síndico profissional e deixe os vizinhos descansarem em paz, porque de fato eles são colegas de vocês, vizinhos de vocês e não empregados do condomínio. Tá bom, gente? Boa votação e encerrado esse item 2. Bom, gente, espero que vocês não estejam cansados, espero que vocês estejam aproveitando ao máximo todas as informações que eu estou tentando passar aqui de forma bem clara e bem objetiva. E agora nós vamos para o item 3 da nossa reunião aqui virtual, que é a apresentação da administradora, que é a Getro. E antes de fazer a apresentação da Getro, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona esse assunto. Todo condomínio, principalmente um condomínio novo e grande como o de vocês, tem que ter uma boa administradora. O papel da administradora é ser o braço técnico de toda a equipe que foi eleita, né? Síndico, subsíndico e conselheiros. O papel da administradora, como muitos imaginam, não é só emitir boleto e receber o dinheiro. O papel da administradora é muito mais amplo do que isso. Ela cuida de toda a parte tributária do condomínio, parte fiscal, parte trabalhista, RH. A administradora cuida de toda a organização das rotinas e vencimentos das obrigações legais, aquelas 100 e tantas obrigações, metade é a administradora que controla e que faz. Então ela é um braço técnico. Sem uma boa administradora não dá para fazer uma boa gestão. E claro, a administradora é quem cuida também do dinheiro de vocês. Então tem que ser uma empresa idônea, uma empresa renomada e é muito importante. A gestão hoje de um bom condomínio que funciona, se faz baseada num bom síndico, um bom subsíndico, bons conselheiros, uma boa administradora e um bom departamento jurídico. Isso é o que faz uma gestão de um condomínio funcionar bem. E a empresa que foi escolhida pela Cury para cuidar do condomínio de vocês é a Getro. E para escolher essa administradora, a Cury foi ao mercado, buscou propostas de várias empresas e chegou na Getro como a melhor opção para o condomínio de vocês. E é bacana falar como que a Cury concluiu pela escolha da Getro, né? Para que vocês fiquem tranquilos. A Cury usou 4 critérios que são bem objetivos, critérios muito simples, mas que vale a pena dividir com vocês aqui. Critério número 1, a Cury buscou uma empresa de renome. Uma empresa que seja reconhecida no Rio de Janeiro por ser uma empresa que presta bons serviços, uma empresa querida pelos clientes, e isso é muito importante, claro. Então esse é o primeiro critério e muito simples. Segundo critério, uma empresa ficha limpa, né? Uma empresa com as certidões em ordem, uma empresa que não tenha ações judiciais falando sobre mau uso do dinheiro das pessoas, uma empresa que não tenha lesado nenhum condomínio, enfim, que seja ficha limpa. Afinal, quem vai cuidar do dinheiro dos outros precisa ter o nome em ordem. Então esse é um segundo critério importantíssimo. Terceiro critério, uma empresa que saiba fazer implantação de um condomínio novo. Porque está cheio de administradora por aí que conhece a administração, conhece as rotinas, mas não está habituada a pegar um prédio novo. Já cuida de condomínios com 10, 15, 20 anos de idade.
A Getro não, a Getro se especializou em pegar condomínios novos que as construtoras entregam. Então eles têm já todos os departamentos já prontos para pegar um neném desse tamanho que acabou de nascer e colocar no berçário, para funcionar mesmo de verdade. Então essa expertise em implantação de condomínios é muito importante. E o quarto critério, que também é bem objetivo, mas hoje em dia é importante, é tecnologia. Não adianta nada uma administradora hoje trabalhar só com papel. Tem que ter um bom sistema, que você, morador, consiga acompanhar em tempo real as contas do condomínio, você consiga acompanhar as rotinas do condomínio, olhar contrato, olhar cópia de ata, cópia de convenção, de regulamento, enfim. O que a gente quer aqui é que a administradora, além de cuidar do dinheiro de vocês, junto com o síndico, com o subsíndico e conselheiros, que ela faça uma espécie de biblioteca digital, onde você consiga em tempo real, por aplicativo ou pelo site, acompanhar tudo o que acontece no condomínio. E fora isso, a administradora tem o papel de dar apoio técnico para o síndico. Então é um papel muito importante e a escolha da Getro se deu baseado nesses 4 critérios, que são bem objetivos, mas muito importantes. Outra coisa legal que pesou muito na escolha da Getro é que noutros condomínios que a Cury recentemente construiu e entregou para os moradores, a Getro foi indicada, começou os trabalhos, tem prédio que já mudou de síndico, já mudou de conselho, mas não mudou de administradora, porque a Getro fez um bom trabalho. Então isso também pesou muito para indicar uma empresa. E claro, vocês é que vão degustar, vocês é que vão testar os trabalhos da Getro. Se na avaliação de vocês ela trabalhar bem, ótimo, ela vai ficar 2 anos, depois mais 2, vai ficar 20 anos com vocês, o tempo que vocês quiserem. Mas se eventualmente ela não trabalhar legal, vocês vão tentar corrigir, claro, mas se vocês não conseguirem corrigir, tem uma cláusula no contrato da administradora dizendo que basta que vocês deem um aviso prévio de 30 dias para poder rescindir o contrato e escolher uma nova administradora, sem multa e sem penalidade. Ou seja, a Getro só vai ficar se prestar um bom serviço e se for do gosto de vocês. Claro que para trocar a administradora tem que ter um motivo justo, tem que ter uma decisão de assembleia, não é assim trocar por qualquer coisa, mas se vocês decidirem trocar, fazendo assembleia e havendo um motivo, vocês fiquem à vontade. O papel da Cury é indicar uma boa empresa e torcer para que o condomínio funcione muito bem, baseado nesses critérios de estrutura, de ficha limpa, de especialidade, a gente acha que vai funcionar muito bem. O papel do administrador é bem amplo, bem complexo. Vocês vão receber, junto aqui com a ata da Assembleia, todo o material de apresentação da Getro, com os telefones, com os meios de contato, quem que é o gerente responsável pelo atendimento. É igual quando a gente tem uma conta bancária, que a gente usa a estrutura do banco, mas tem um gerente nosso. Com o administrador é a mesma coisa. Tem a administradora, toda a estrutura, todo o back-office, mas vai ter um gerente específico para atendê-los. Além disso, vai ter uma pessoa no próprio empreendimento ali trabalhando, uma espécie de assistente administrativa, que isso vai fazer um elo, vai fazer uma integração entre vocês e a administradora. E vai facilitar bastante o trabalho do síndico profissional ou do síndico morador, porque essa equipe local ajuda bastante. Em relação à administradora, entendam que o trabalho dela não é só de emissão de boleto, não é só de contabilidade, é um trabalho muito mais amplo. Tomara que vocês gostem, tomara que vocês se relacionem muito com a Getro e a gente torce para que ela fique muito tempo lá no condomínio de vocês, tá bom? Então essa é a apresentação da administradora, é um item simples. Ah, e tem um detalhe. Sabe que é muito comum, gente, que nas assembleias que eu faço ali presenciais, alguém levanta a mão e fala assim, Márcio, por que que vocês já indicaram essa administradora? Por que que não trouxe 3 administradoras para a gente escolher da nossa preferência? E eu faço questão sempre de explicar para as pessoas que o trabalho da administradora não começa na Assembleia. Ele começou há 60, 90 dias atrás, porque a administradora precisa se preparar para administrar um condomínio. Ela faz estudos técnicos, visitas técnicas no empreendimento, pré-contrata empresas, pré-contrata funcionários, monta a previsão orçamentária. Então ela já vem há mais de 2 meses trabalhando duro para quando acontecer essa assembleia, ela no dia seguinte receba vocês da forma correta lá no condomínio. Já pensou como é que seria a gente colocar 3 administradoras para que vocês escolhessem uma do gosto de vocês e no dia seguinte da assembleia essa administradora ia literalmente também cair de paraquedas dentro do condomínio.
sem saber o que fazer, sem um projeto, sem uma estratégia. Isso ia atrasar a vida de vocês e ia acabar com a operação do condomínio. Então é muito mais inteligente e é praxe que se faça a escolha prévia. Essa empresa já vai trabalhando, ela é apresentada para vocês e vocês vão testar agora o serviço dela e tomara que vocês gostem. Então, essa é a dinâmica que envolve a indicação de uma administradora e tem que ser assim para tudo funcionar bem. Eu faço isso, repito, há 30 anos e eu deixo muito claro para as pessoas, não tem milagre. Não dá para chegar uma administradora da noite para o dia e fazer funcionar. Por isso que ela já é escolhida previamente. Tá bom, gente? Então, encerrado esse item, agora vamos para o último e mais polêmico item nas reuniões, que é a previsão orçamentária. Ou seja, saber quanto vai custar o condomínio de vocês e qual a composição desses custos. Bom, gente, vamos agora para o último item da nossa assembleia, um item bem importante, que a gente chama de previsão orçamentária. Ou seja, quanto vai custar o condomínio e qual a composição desse custo. Prestem bastante atenção, está acabando já, mas é bem importante. Toda vez que a gente vai morar num condomínio, a gente vai para o resto da vida pagar uma despesa chamada condomínio, que é uma taxa, um boleto que chega todo mês, em que você paga as contas básicas ali. Salário de funcionário, encargos, benefícios, os contratos de manutenção, todos os gastos com água, luz, gás, enfim, o dia a dia mesmo do condomínio. Isso a gente chama previsão orçamentária. Geralmente, todo ano, tem uma assembleia para aprovar uma previsão orçamentária nova, porque tem inflação, tem reajuste de contrato, tem dissídio de funcionário. Então, todo ano, em todos os condomínios do país inteiro, acontece uma assembleia para aprovar a previsão orçamentária. Aqui, no nosso caso, é um condomínio novo, que está nascendo agora, então é um pontapé inicial. Vai ser a primeira vez que nós vamos falar de números, e aí a gente chama de previsão justamente porque é o que a gente imagina que vai ser suficiente para pagar todas as contas, porque a gente não tem média histórica ainda, vai começar agora. Então, é um pontapé inicial, vamos começar do zero, mas daqui a alguns meses a gente vai ter o previsto, que é o que nós estamos fazendo hoje, versus o realizado. Ou seja, se tudo aquilo que a gente programou hoje funcionou dali para frente. E aí, com o realizado na mão, a gente vai conseguir identificar se esse valor de condomínio está bom, se precisa aumentar, se eventualmente dá para baixar. Eu nunca vi, mas às vezes pode acontecer, né? De um condomínio sobrar um pouquinho de dinheiro e baixar. Geralmente, ou se mantém o valor ou se aumenta por conta de todos os reajustes normais de qualquer conta. Bom, gente, antes da gente entrar nos números, deixa eu falar um pouquinho de algumas premissas. Ou seja, alguns fundamentos, alguns princípios para a gente entender o que é exatamente a cobrança de condomínio. Primeiro ponto, a gente chama de previsão orçamentária, mas na prática, vamos usar uma palavra popular, o que a gente faz aqui, a gente é uma vaquinha que a gente chama. Ou seja, todo mundo que vai morar se junta, arrecada um pouquinho de dinheiro de cada um para pagar todas as contas do mês. Só que essa vaquinha, né, a gente juntar os esforços de todo mundo para pagar as contas, tem um critério. E o critério para arrecadar esse dinheiro é um critério chamado fração ideal. O que significa isso? Que os 420 apartamentos vão pagar condomínio, porém, cada um vai pagar um valor conforme a sua fração ideal, ou seja, o tamanho do seu apartamento. Por isso vocês vão identificar que alguns apartamentos vão pagar um pouquinho menos, porque são menores. Alguns apartamentos vão pagar um valor mediano, porque tem uma metragem mediana, e alguns apartamentos vão pagar um pouquinho mais, porque são apartamentos maiores. É assim que funciona no país inteiro, é assim que diz a nossa lei, e é um critério chamado fração ideal. Então, cada um de vocês aqui vai identificar o número do seu apartamento, a fração ideal dele e o valor que vai pagar. E vai ser aquele valor dali por diante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, uma coisa chamada inadimplência. Inadimplência significa quem atrasa o pagamento de condomínio. Diferente de qualquer outra despesa, o condomínio não é uma relação de consumo. O condomínio é um rateio de despesas, ou seja, você junta todo mundo para pagar uma conta. A partir do momento que alguém deixa de pagar, automaticamente você onera o seu vizinho, porque não tem milagre. Se faltou dinheiro daqui, tem que entrar dali. Então, se a inadimplência no prédio de vocês ficar baixinha, ficar sob controle, o fluxo de caixa vai funcionar muito bem.
Se a gente der azar e tiver no condomínio de vocês muita gente com o hábito de atrasar condomínio, infelizmente o fluxo de caixa vai ficar prejudicado e logo logo a gente vai ter que sentar para ver o que fazer. Fazer um rateio extra, fazer um fundo de cobertura para inadimplência. Então isso impacta muito no valor do condomínio. Se a maioria pagar em dia, tiver consciência de pagar em dia, ótimo. Se muita gente atrasar, aí infelizmente a gente precisa de tomar outras medidas. Agora, quem atrasar condomínio vai ser cobrado e cobrado de uma forma bem rígida. Primeiro mês de atraso, uma cartinha da administradora, uma segunda via de boleto. Segundo mês de atraso, uma carta do jurídico, já mais dura, já num tom mais forte. Entrou no terceiro mês de dívida, ação na justiça, ação de execução. Então não vai ter moleza para quem atrasa condomínio. Gente, por favor, principalmente agora nesse momento de quarentena, de pandemia, eu sei que está muito duro para todo mundo aí preocupado com o futuro, mas priorizem o pagamento do boleto de condomínio. É o seu lar, é o lugar que você mora com a sua família, então precisa ser sagrado esse pagamento para a gente não ter problema com essa previsão orçamentária. Terceiro ponto importante, essa previsão orçamentária, ela é feita, calculada pela administradora, com a ajuda da CURI também, mas principalmente para que o condomínio de vocês funcione bem. Tudo que está aqui na previsão orçamentária, vocês vão receber aí o material de apoio, vocês podem olhar com calma, ver todos os valores, tudo com calma, mas já adiantando para vocês aqui, tudo que está nessa previsão orçamentária é o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso, não tem gordura, tem tudo que a lei determina que tem que ter num condomínio. A gente fez isso com bastante serenidade, com bastante tranquilidade e a gente acha que está bem razoável. Eu sei que numa assembleia, quando a gente faz presencial, tem gente que levanta a mão e fala: Márcio, eu achei muito caro. Aí o outro vizinho do lado fala: não, eu achei barato, porque no prédio do meu cunhado não tem nada e é mais caro. E aí começa ali um debate, então já estou adiantando para vocês que o valor está bem razoável. A gente fez algo que pudesse, e é uma conta muito justa que a gente faz, pensando no bom funcionamento do condomínio, mas também pensando no bolso de vocês, porque não pode ter algo que não caiba no bolso. Então, eu acho que foi um trabalho feito com muita equidade pela administradora, com muito cuidado, e acho que vocês vão compreender que o valor está bem razoável. O importante, gente, é que vocês morem num lugar que funcione bem, um lugar limpo, um lugar com segurança, dentro do possível, dentro da capacidade econômica de vocês. Não tem milagre. A gente sabe que tem condomínio que tem muitos serviços, mas isso faz um boleto ficar muito pesado, muito caro. Então nós vamos começar ali com o básico para o condomínio funcionar bem. Outro critério importante antes da gente entrar nos números. Vocês vão perceber, gente, que basicamente 70% do custo do condomínio, quase 70%, é com mão de obra. E é uma mão de obra natural, normal nos condomínios. Portaria, limpeza, um zelador, pessoal administrativo, e essa mão de obra é toda terceirizada. Então, quando a gente olhar os custos totais, vocês vão ver lá que é o custo do posto, que já engloba salários, encargos, benefício, provisão de 13º, de férias, insumos, materiais, uniformes, o lucro da empresa, os impostos. Então, às vezes você olha lá, uma pessoa de limpeza custa 3 mil e pouco. Não é que ela ganha 3 mil e pouco. Ela ganha 1.000 e pouco. Mas aí com todos os custos, todos os benefícios, ela custa para vocês 3 e pouco. É o valor de nota fiscal. Então quando vocês olharem a previsão, vocês vão ver que o grosso da previsão é de fato a participação dos funcionários, é o mais caro em qualquer condomínio. Por último, antes da gente entrar nos números, o que é importante que vocês saibam? Todo mês vocês vão receber um balancete do mês anterior. E aí vocês vão identificar quanto dinheiro entrou, quanto gastou, quanto que sobrou ou eventualmente quanto faltou. E a contabilidade de um condomínio, e o de vocês não é diferente, ela é feita num sistema chamado sistema de caixa. O que significa isso? O síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro de vocês no dia 10, gasta o dinheiro ao longo do mês e fecha o caixa no dia 30. E no mês seguinte, abre o caixa de novo com saldo positivo ou com saldo negativo. O que isso significa? Que despesa de condomínio a gente sempre antecipa. Então, por exemplo, quando você for pagar condomínio lá no dia 10 de dezembro, por exemplo,
Você não está pagando o condomínio referente novembro. Você está pagando a conta do próprio mês de dezembro, porque o síndico abriu caixa no dia 1, você pagou no dia 10 e ele usou o dinheiro para pagar as contas do mês. É uma despesa antecipada. Só para fazer uma comparação para ficar mais claro, quando você aluga um apartamento, você mora de aluguel. Você aluga um apartamento, você usa 30 dias e paga o aluguel no mês seguinte. Mas o condomínio você paga antes, você paga antecipado dentro do próprio mês. E é assim que vai funcionar no caso de vocês. Outra coisa importante, as despesas de consumo, de água, de luz, de gás, a gente não consegue aqui adivinhar quanto vai ser, porque vai depender do ritmo de ocupação do condomínio, vai depender dos hábitos de vocês. Então as únicas despesas que a gente não consegue aqui prever são as contas de consumo. E o que a Getro vai fazer todo mês? Além de mandar as despesas de condomínio ordinário de vocês, vai mandar também as contas de consumo. Então, por exemplo, se chegar uma conta lá de 4 mil de água, de gás no mês seguinte a Getro vai cobrar de vocês baseado na fração ideal de cada apartamento. Então, cada um vai pagar exatamente o consumo do mês anterior, isso para as contas de consumo. Assim que o condomínio tiver uma ocupação maior lá na frente, vale a pena vocês estudarem o que a gente chama de medição individualizada, para que cada um passe a ter o seu relógio e cada um venha pagar exatamente aquilo que consumir. Mas agora com o prédio vazio não vale a pena fazer isso, porque mesmo com o apartamento trancado, as concessionárias cobram uma metragem mínima, por exemplo, de água. Então não adianta nada pôr o relógio agora, porque de qualquer forma você vai pagar. Então é mais inteligente fazer o rateio da conta de consumo coletivo e lá na frente fazer a individualização. Bom, gente, agora vamos aos números, né? E como eu disse no começo, lá na hora de fazer a eleição de síndico, a gente tem duas possibilidades de previsão orçamentária e que vocês vão aprovar conforme o modelo de trabalho, com síndico profissional ou com síndico morador. E eu vou falar as duas aqui para vocês. Vocês têm os materiais aí de apoio, olhem com calma, analisem. Se restar alguma dúvida, faça pergunta, liga na administradora, liga na CURI, não fique com dúvida. Mas basicamente a gente tem duas propostas. A proposta número 1, que é uma proposta sem o síndico profissional, uma proposta com a gestão amadora. E aí, já incluindo nessa proposta uma coisa que a gente chama de fundo de reserva, que a gente vai pegar 5% do valor do condomínio e guardar todo mês. Todo prédio tem que ter uma reserva para uma emergência, para uma necessidade eventual, alguma coisa que aconteça que não esteja previsto. Então todo prédio tem que ter uma reservinha que a gente chama fundo de reserva. E isso representa 5% além das despesas ordinárias que vocês vão pagar. Então, já contemplando esses 5%, na proposta 1, sem a gestão profissional, vocês têm um condomínio, podem olhar aí no material de apoio de vocês, um condomínio para os menores apartamentos de R$ 128 e para os maiores apartamentos de R$ 169. E na proposta número 2, já contemplando a gestão profissional com o síndico profissional, esses valores para os menores apartamentos sobem para 139 e para os maiores apartamentos sobem para 183. Ou seja, em média R$ 11 de diferença de uma proposta para outra. A proposta número 1, não contemplando o síndico profissional, e a proposta número 2, por volta de R$ 11 mais cara por apartamento, contemplando o trabalho de uma gestão profissional. Essa é a diferença de uma proposta para outra. Percebam, gente, que tanto numa quanto noutra, o grosso do custo é com mão de obra. Por exemplo, na proposta número 1, dos 58 mil que vocês vão arrecadar, praticamente 40 mil, ou seja, quase 70% é para pagar a mão de obra. E os outros 30% é para pagar os demais contratos, ali de manutenção de portão, de bomba, de estação de esgoto, pagar os honorários da administradora, pagar o seguro do prédio, pagar alguma comprinha de material elétrico, hidráulico, material de limpeza, enfim, o grosso é com mão de obra. Proposta número 1, sem síndico profissional, menor valor 128, maior valor 169. Proposta número 2, com a gestão profissional, menor valor 139, maior valor 183. Importante,
Além desses valores de condomínio, vem também embutido no boleto o valor dos consumos, que a gente vai esperar chegar a conta e depois ratear entre vocês. O consumo de água, de luz e de gás, conforme eu expliquei anteriormente, para a gente compor um boleto justo. Porque chutar quanto vocês vão gastar de água ou de gás seria um grande erro para mais ou para menos. Esse boleto chega no endereço atual de correspondência de vocês. O primeiro boleto para pagamento é um boleto pro rata, é um boleto proporcional. Depois, a partir dos demais meses, todo dia 10, já o boleto cheio. Paguem condomínio, priorizem essa conta porque é muito importante. Proposta número 1, sem gestão profissional, de 128 a 169. Proposta 2, com gestão profissional, de 139 a 183. Então, previsão orçamentária é isso. Eu acho que está bem claro para todo mundo. No boleto vem este valor, que já inclui o fundo de reserva, mais as contas de consumo de água, luz e gás. IPTU. Enquanto a prefeitura não emite carnê de IPTU, a administradora precisa pegar o valor global do IPTU e ratear entre vocês, e ela geralmente faz isso dentro do próprio boleto para facilitar a vida de todo mundo. Então a previsão é isso, gente, vencimento já proporcional a esses dias de maio, e a partir de junho já o boleto cheio, conforme tem que ser. Tá bom? Espero que tenha ficado bastante claro. E antes de terminar, eu tenho mais um recado importante, que é em relação ao início das reformas. Gente, vocês todos vão receber chaves nos próximos dias. Aliás, a Cury vai montar um plantão especial com todos os cuidados para entregar essas chaves sem aglomeração, sem risco de contaminação. Mas logo na sequência, pela nossa experiência, a gente sabe que todo mundo tem pressa para começar suas obras. Antes de começar qualquer obra, todos vocês, por uma norma regulamentadora, quem tiver curiosidade, a norma 16280, uma NBR que a gente chama, todos vocês vão precisar preencher um formulário de reforma indicando o que você pretende fazer no seu apartamento, qual tipo de obra você vai fazer, quem são as pessoas autorizadas a entrar no seu apartamento. Esse formulário que vai ser disponibilizado para vocês logo em breve pela Getro, vocês vão recebê-los e aí vocês vão preencher e vão mandar de volta para a administração do condomínio. Isso vai para a área técnica do síndico profissional, ou se for um síndico morador, vocês vão ter que contratar um engenheiro para analisar esses pedidos de reforma e aprová-los. O prazo médio de aprovação é de até 5 dias úteis. Aprovou o seu plano de reforma, você pode iniciar o seu trabalho. Não aprovou, você não pode iniciar. É por uma questão de segurança. A gente tem que preservar a estrutura da edificação, a gente tem que evitar que pessoas mexam em paredes que não podem ser alteradas, a gente tem que evitar que pessoas mexam em parte elétrica e hidráulica que possam colocar em risco toda a edificação, e o mais importante é preservar também a segurança da família de vocês. Então esse assunto de obra, por favor, gente, não sai fazendo obra. Tem todo um roteiro, vocês vão receber todo o material explicativo através dos comunicados da Getro e do síndico profissional, caso ele seja eleito. Tá bom, gente? Espero ter ficado claro. E para encerrar, eu agradeço a paciência de vocês. Quero dizer que a Cury recomendou para que eu fosse o mais didático possível. A Cury recomendou para que eu fosse o mais gentil possível com vocês, cordial, carinhoso, e foi o que eu tentei fazer aqui. Não é fácil explicar para todo mundo algo tão complexo. Quando a gente faz isso pessoalmente é melhor, porque todo mundo na hora levanta a mão e eu já esclareço, mas aqui no vídeo eu tentei já pensar nas perguntas que poderiam chegar para fazer um vídeo muito claro e muito completo para vocês. Obrigado pela paciência. A gente está muito feliz que pelo menos a gente vai conseguir adiantar a vida de vocês nesse momento de pandemia. Tomara que tudo isso passe logo, que a gente possa abraçar as pessoas, abraçar os vizinhos e comemorar a casa nova, tá bom? Boa sorte para vocês e fiquem em paz.